Pois é, por falar em securitização, né, em seguro rural, as mudanças nas regras do Proagro feitas pelo Conselho Monetário Nacional em abril do ano passado estão tirando o sono de pequenos agricultores de todo o Brasil. Eu conversei com um produtor de milho de Sergipe que está pagando 3 vezes mais de juros na contratação de um seguro agrícola e que, segundo ele, né, esse cenário está desestimulando a produção na região conhecida como Cealba. Acompanhe. Entre as principais mudanças no Proagro estão a redução do limite de enquadramento obrigatório de 335 mil para 270 mil reais por ano agrícola. Operações acima do limite proposto deverão ser atendidas pelas seguradoras privadas. Redução das faixas de risco cobertas pelo Proagro de 30% e 40%, respectivamente, para 25% e 50%. Redução do teto anual para o pagamento da garantia de renda mínima para R$ 9 mil por ano. O objetivo do governo era reduzir custos da ordem de 935 milhões de reais no segundo semestre de 2024 e de 2 bilhões de reais em 2025. Mas, na prática, complicou a vida de muitos pequenos produtores, como o Gleiton Medeiros, que planta milho na região de Japaratuba, a 50 quilômetros da capital Aracaju, Sergipe. Ao todo, 600 hectares de milho. Para ele, plantar sem seguro é muito arriscado. Aqui a gente bota o projeto no banco em fevereiro, muitas vezes a gente vai receber em junho, quando a roça já está ali no V6, entendeu? A gente tem que correr risco de pegar o dinheiro, e se esse dinheiro não sair, Petrin, como é que fica o produtor? Entendeu? E aí a maioria dos produtores faz o quê? Espera o recurso sair para plantar, justamente para não ocorrer esse risco que já aconteceu diversas vezes aqui na região, do cara plantar com recurso próprio e depois o dinheiro não sair. A gente tem o melhor solo do planeta, a cultura do milho veio para trazer renda para o produtor, melhorou o IDH de todas as cidades que são produtoras de milho, todo mundo tem sua motinha, tem seu carrinho, tem renda. Agora eles querem tirar isso, e o produtor que comprou o seu trator e está esperando plantar esse ano não vai conseguir o recurso no banco por causa dessas medidas, como é que fica? Onde é que foi discutido isso aqui na região? Não teve nenhuma audiência pública, não foi chamado nenhum representante de Sergipe, da Bahia, de Alagoas, de Pernambuco para discutir isso. Gleiton revela que para contratar um seguro rural agora, tem que pagar taxas de juros 3 vezes maiores em comparação à safra passada. A gente contratou os custeios, fez o pedido do Proagro, saiu, cobriu 100%. A gente pagou 8%, que é o valor da alíquota. Esse ano, Petri, é 23%. Você aumentou de 8 para 23. Como é que isso é sustentável? Não é sustentável, não é viável. A gente está falando aí que a gente vai pagar aí por hectare, Petri, coisa de 1.200 sacos a 1.300 sacos de milho só do seguro. Só do seguro. E a renda do produtor, como é que fica? Já com hectare para você fazer aqui na região é em torno de 5 a 6 mil reais. Então você tem que vender ali, o milho tem que produzir ali a uma média de 120 a 130 sacos por hectare para você empatar as contas. Segundo o produtor, as mudanças no Proagro já estão desestimulando a produção de milho no Cealba, que engloba partes de Sergipe, Alagoas e Nordeste da Bahia, região que contribui com pelo menos 600 mil toneladas de milho na safra nacional. E o governo federal fez o quê? Foi lá e tirou as alíquotas para importar milho de fora. Quer dizer, tira o estímulo do produtor brasileiro de produzir e agora aumenta o estímulo para o cara de fora vir vender aqui. É difícil. Isso aí quem ficou sorrindo foi os produtores da Argentina, os produtores do Paraguai. Então, Petri, essa situação toda levou com que a gente chegasse praticamente num colapso aqui na região. Nós estamos falando de uma região de mais de 6 mil produtores, todo mundo aqui com tamanho médio de propriedade de 50, 60, no máximo 100 hectares. Eu quero muito agradecer você aqui pela oportunidade que você está dando para a gente falar em rede nacional, porque a gente precisa. Se não ocorrer uma suspensão desse tudo que foi feito pelo Conselho Monetário, sem uma consulta prévia aos produtores, até o mês de abril, o Ceaba vai ter uma redução diária aí de mais de 50% da produção. E assim, quem produzir com recurso próprio está correndo o risco de Deus o livre guarde dar uma seca e entrar numa bola de neve. E pior, Petrinha, é a questão da agricultura familiar. Você lembra daquele subsídio de 22 mil reais que ele dava ao pequeno produtor caso uma perca? O governo federal reduziu para 9. Se você dividir 9 mil para 12 meses,
esse cara vai cair no Bolsa Família, que é melhor ele receber o Bolsa Família do que ele produzir. Isso é uma piada, uma verdadeira piada. Então, assim, a gente está tentando ver aí algum caminho para tentar solucionar. Vamos convocar então o Miguel Daúde, né, que alertou para esse tipo de problema lá atrás, né, quando essas medidas foram anunciadas. O Gleito nos agradeceu, né, pela divulgação desse desabafo, mas na verdade essa é a missão do Canal Rural, né, Daúde? Não só mostrar quais são as notícias, quais são as mudanças, mas como elas impactam na prática o produtor rural. E aí ficou muito claro que esse corte do governo para reduzir as suas próprias despesas impactam de forma muito negativa o pequeno produtor, né, Daúde? Boa noite. Boa noite, Petri. Boa noite a todos. Petri, é lamentável o que nós acabamos de ouvir deste produtor, né? Nós sempre temos um sentimento, sempre que nos alerta para que o governo, ele, na realidade, ele não tem noção das barbaridades que ele faz. Porque isso, você pega esta região que você mostrou, é uma região, Petri, de pequenos produtores, produtores que estão na agricultura familiar, muitos deles nem estão na agricultura familiar, que foram para o Bolsa Família, caíram na rede de proteção social em função dessas barbaridades. E agora o governo, né, ele vem com essa história que eu preciso conter a inflação porque o preço dos alimentos está subindo. Isso é pouca vergonha. Isso não dá para encarar. Não dá. Hoje, os representantes, né, dos produtores, eles não têm a firmeza de combater esse tipo de coisa. O Proagro é uma garantia que o pequeno produtor tem. Não foi o produtor que inventou o Proagro. O produtor, esse pequeno produtor, ele tem que permanecer no campo produzindo comida para ir para a mesa do brasileiro. Então, isso que esses programas, né, esses instrumentos de políticas agrícolas, eles foram criados exatamente para isso, para manter a população no campo produzindo e pondo comida na mesa do brasileiro. Agora, se você começa a desmontar todo esse programa, como nós estamos vendo, e outros, né? Garantia de preço mínimo não existe, você ter aquele prêmio para escoar a sua produção não existe, você não tem os instrumentos de equalização de estoques, você não tem mais nada. E aí o governo vai e libera importação. Só que essas importações que o governo liberou, o Brasil não tem de quem comprar. Vou comprar do Paraguai, vou comprar da Argentina, já compra hoje. O que nós temos que ter Petri, sem dúvida nenhuma, é um compromisso com a segurança alimentar. Infelizmente, o governo brasileiro, o governo do presidente Lula, ele só fala que quer ajudar, que quer fazer, mas na prática ele está sangrando os produtores rurais até o momento que esses acabem parando na rede de proteção social por incompetência, e o preço dos alimentos vão campear e vão levar a inflação com uma taxa de juros lá em cima. Infelizmente, Petri, é doloroso ouvirmos o que nós ouvimos. É isso, Daúde. Bom final de semana para você, até segunda-feira e uma ótima noite. Tchau, Daúde. Obrigado, Petri.